boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Vitrine Revista, quarta-feira, 19 de novembro, meio de semana. Obrigada pela companhia, pela sua audiência. Juntinhos, nós seguimos aqui até as 3 horas da tarde, sempre com um programa daqueles, viu? E bora já conferir as nossas atrações do programa de hoje. Gente, aqui comigo a super advogada previdenciária, a Carla Sanches. E ela vem o quê? Responder as dúvidas sobre a aposentadoria. E o legal é que você participa juntinho com a gente. É só mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 45 991 22 2899, que já a doutora Carla responde, viu? Por aqui também a consultora de bem-estar e bióloga Patrícia Pereira. E ela vem falar de um assunto bem importante, a parasitose. Isso mesmo, minha senhora. Quem ainda não conhece esse termo, fica ligadinho que já vamos explicar tudinho para vocês. E para falar sobre a relação da comida com o estresse e por que comemos tanto quando a gente está muito estressado, aqui comigo também a nossa médica pós-graduada em psiquiatria, a doutora Gláucia Gavin. Já esse tema bem importante também, viu? E o escritor e palestrante Daniel Carlos também nos brinda com sua presença e ele vai conversar com a gente sobre o livro Emoções com Inteligência à Luz da Bíblia e como lidar com as emoções através dos princípios bíblicos. Na cozinha de hoje, a nossa maravilhosa nutricionista Vivian Maciel, ela está aqui para preparar uma deliciosa torta salgada sem glúten. Fica comigo, o nosso Vitrine Revista está só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia. E nós vamos começar o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, se você tem alguma dúvida, você não fica com ela. Você faz o quê? Manda aqui para o nosso WhatsApp, 991 22 2899, que a nossa super advogada Carla Sanches responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bora lá, então, para as nossas perguntas de hoje. Lembrando sempre, a gente sempre fala, né, depois da participação da Carla ou do doutor André, que as perguntas, a nossa super Juliana vai deixando lá tudo no tintim por tintim. Então, quando a Carla vem, a gente começa a responder, vocês vão mandando novas perguntas e a gente vai incluindo aqui na fila, tá? Ninguém fica sem resposta. Bora para nossa primeira pergunta, Carla. Boa tarde. Pessoa com ceratocone tem direito a se aposentar? Eu tenho laudos, 8 anos de carteira assinada. É a Daiane. Nesse caso, Patrícia, é como a gente sempre fala, né? O fato de você estar doente ou você ter uma doença não significa que você está incapaz. Então, ela precisa comprovar, através dessa documentação que ela já disse que ela tem, né, dos médicos, que essa doença está impedindo ela de trabalhar, seja por um tempo ou seja por um tempo indeterminado, né, que seria até um caso de uma aposentadoria por invalidez. Então, tudo vai depender do que os médicos estão dizendo. Se tem um laudo contundente que diz que essa doença está incapacitando ela do trabalho, é possível fazer um pedido de benefício. Sou aposentada por invalidez. Eu tenho direito a receber auxílio aposentadoria? Não. No caso da pessoa que já é aposentada, ela só vai receber aquela aposentadoria. A não ser que seja uma pessoa que tenha trabalhado em 2 regimes. O que seria isso? Um servidor público, né, que tem assim o seu regime próprio e também tem aí as previdências, né, previdência social junto ao regime geral. Aí essa pessoa vai se aposentar no regime próprio e no regime geral. Agora, uma vez já aposentado, não existe. O que existe, Patrícia, e talvez agora pensando, a pessoa que é aposentada por invalidez, se por algum motivo essa doença que ela tenha ou alguma outra doença faz com que ela tenha ajuda de terceiros, ou seja, essa pessoa piorou, ela está acamada, ela está de cadeira de rodas, ela não consegue fazer, ela tem um adicional de 25% no valor em cima dessa aposentadoria. Então, é possível talvez esse adicional caso ela necessite aí de uma ajuda de alguém para ajudá-la. Próxima pergunta, tenho fibromialgia. Gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio doença. É a Rose. Tem, desde que a fibromialgia ela esteja num estado na qual ela está impedindo você de trabalhar. Mais uma vez, você vai precisar aí, ter toda a documentação indicando. E uma novidade, Patrícia, a partir do ano que vem, a fibromialgia ela vai constar como um dos motivos para uma aposentadoria ao deficiente. Então, quem comprovar que tem fibromialgia, se caracterizar o tempo necessário de tempo de serviço, pode se aposentar porque ela foi enquadrada em uma das doenças, uma das patologias que pode ser considerada como deficiente.
Meu marido faleceu no mês de agosto. Éramos casados apenas no religioso. Temos 2 filhos. Consigo pensão por morte? Roseli. Consegue, né? O fato dela não ter um casamento civil, embora a gente sempre oriente você fazer o casamento civil ou até mesmo uma união estável. Se você tem esse casamento religioso e no momento da morte do seu marido, ele estava em dia com os pagamentos do INSS, é possível sim fazer o pedido da pensão por morte, né, Patrícia? Porém, como ela é do casamento religioso, o INSS, além desse casamento religioso, vai pedir mais 3 provas para que comprove que no momento do falecimento ela estava ali em união estável, vivendo conjunto com este homem. Então, junte aí certidão, né, de alguma certidão que vocês têm, o seu filho nasceu recente, comprovante de endereço, conta conjunta, tudo isso comprova que eles estavam juntos no momento do óbito. Meu marido é aposentado, mas continua trabalhando e pagando o INSS. Tem como fazer uma revisão? Ele se aposentou com valor abaixo do salário dele. Infelizmente não, Patrícia. Até 2016, mais ou menos, a gente tinha uma ação que chamava desaposentação. A gente pegava aquela pessoa que se aposentou, continuou trabalhando e pegava essas contribuições pós-aposentadoria. Porém, isso não existe mais. Uma decisão do STF diz que é inconstitucional e que a escolha de continuar no mercado de trabalho foi dessa pessoa. Essas contribuições vão ficar para o sistema, porque o sistema brasileiro, além de ser contributivo, ele é solidário. Então, essas contribuições vão ficar para o governo para outros benefícios. Boa tarde, estou com um problema de saúde. Pago o INSS como autônoma. Eu consigo um auxílio-doença? Se esse problema de saúde é incapacitar, sim. E é interessante, né, que ela deixou claro, ou ele, né, que ele está pagando certinho. Que também é um dos requisitos, né, Patrícia? Não basta só estar incapaz. O seu pagamento junto ao INSS, ele tem que estar em dia. Seja você aí registrado ou aquela pessoa que paga ali o carnezinho todo mês. Meu pai completa 67 anos em janeiro. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Pode, né? 65 para homem, né? Pode, exatamente, Patrícia. Olha, você nem precisa responder. Não, mas tem que ter os 15 de contribuição. Isso, esse ponto. Talvez ele já tenha a idade, né? Já fez a idade, só que completou os 15 anos de contribuição só agora. Então, se ele completou os 15 anos, tranquilo, pode fazer o pedido em qualquer momento. Não precisa fazer aniversário de novo. Exatamente, não vai perder tempo e dinheiro. Então, já pode peticionar e protocolar que vai ter o direito recebido. E cuidado, tem que ter 15 anos de contribuição. Isso aí. Tenho 30 anos e sofri um acidente de caminhão. Consigo receber algum tipo de auxílio? Desde que esse auxílio tenha incapacitado, né, essa pessoa, é possível um auxílio. Também a gente tem aquele auxílio acidente, se ele for um caminhoneiro, né, que eventualmente sofreu um acidente e ele teve alguma sequela, né, alguma perda funcional, né, ou de algum motivo ele não consegue mais exercer a função normalmente e ele é registrado, é possível pedir o auxílio acidente. Esse auxílio acidente ele vai ser pago no meio, metade de um salário do benefício e ele vai poder trabalhar normalmente. Vai ser como se fosse uma indenização por essa perda funcional que ele teve, mas tem que ser provado através de documentação. Eu fiz cirurgia do coração e da vesícula. Tive infecção hospitalar. Eu posso me aposentar? Se está em dia aí, né, com os pagamentos do INSS, e se esse problema está incapacitando, a resposta é sim, é possível tentar. Mas, mais uma vez, estar doente, ter uma limitação não significa estar incapacitado. Então, muito cuidado, né? Às vezes, só está te impedindo de fazer. Até o seu médico não indicou o afastamento do trabalho. Então, é importante você conversar com o seu médico antes de pedir qualquer benefício. Não vai perder e vai acabar perdendo tempo, também dinheiro, porque não está trabalhando, né? Essa aqui agora é cálculos, Carla. Cadê a calculadora? Trabalhei no corte de erva mate desde os 12 anos até os 23, sem carteira assinada. Hoje estou com 42 anos e esses anos que trabalhei sem contribuição, vai poder contar na minha aposentadoria? O que eu devo fazer? É a Daiane. Como ela trabalhou num trabalho rural, né, Patrícia? Isso é importante, né? É possível fazer essa averbação desde que haja provas. Ela já deixou claro que ela não era registrada. Então, vai ter que provar através de outra documentação, às vezes recibo de pagamento, às vezes algum documento que comprove que ela era lavradora nessa época. É possível sim, mas é um caso que precisa se investigar um pouquinho que documentação ela tem. Então, procure aí, né, um advogado, alguém especialista na área, para poder te orientar melhor como para fazer essa averbação. Quebrei a clavícula e peguei auxílio acidente. Consigo transformar em aposentadoria? Se há uma piora no quadro, ou se esse quadro ele está indicando que não pode ser feita nenhum tipo de atividade, é possível pedir aposentadoria.
Mas entenda, ele já recebeu um auxílio acidente. Então isso significa que houve uma redução. Porém, ele não está totalmente incapacitado para qualquer outra atividade. E a aposentadoria por invalidez é isso que a gente precisa provar. Que em nenhuma outra atividade essa pessoa vai conseguir ser reabilitado, ela não vai conseguir mais exercer. Por isso que a documentação médica é importante. A idade também, né, Patrícia? Porque algumas pessoas podem ser reabilitadas, tem um estudo, às vezes, um pouco maior. Então, é preciso ver aí essa situação. É possível, desde que tenha uma documentação que comprove essa incapacidade. Iniciei no mercado de trabalho aos 20 anos de idade, com carteira assinada. Devo trabalhar até qual idade? E ao atingir essa idade, compensaria parar de pagar até os meus 65 anos? Consigo iniciar uma previdência privada? Várias questões. Acho que é homem, porque falou já dos 65. Uhum. Vamos lá, vamos começar com a resposta que todo advogado previdenciarista fala, né? Nunca pare de pagar antes de consultar um advogado, porque talvez você pagando até os 65 anos, a sua renda vai ser muito maior se você deixar de pagar. Então, a primeira coisa é sente com um advogado, um profissional, veja quanto tempo de contribuição você tem, quanto tempo ainda vai ser necessário e se esse valor é possível aí você aumentar para até ter uma aposentadoria. E nunca pare de pagar, né, Patrícia? Porque a gente pensa na aposentadoria. Mas e se eu sofrer um acidente? Se eu precisar de um auxílio-doença? Se eu não estiver pagando INSS, eu não vou ter direito. Quanto à aposentadoria, à previdência privada, a gente sempre orienta, também é interessante procurar um profissional para te orientar. E sempre escolham as instituições financeiras confiáveis, né, Patrícia? Existem muitas instituições que a gente sabe que não tem, acabam surgindo no mercado e depois saem. Então, procure uma coisa, né, bancos ali que você sabe que são bancos fortes, que não vão falir, que não vão usar o seu dinheiro para outra coisa, ou que vão sumir, né? Então, é possível sim, está muito em alta, né, a previdência privada, tem aí contratos muito interessantes para as pessoas pagarem e terem essa segunda renda, mas muito cuidado. Qual é essa instituição que você vai contratar? Para a gente finalizar, eu acho que as pessoas confundem muito essa questão da contribuição, a questão dos 15 anos de contribuição e 30 anos de contribuição. E daí a idade, né? Acho que isso que gera um pouquinho assim, comecei com 20 anos, se eu contribuir 15, dá 35. Com 35 eu já me aposento? Não. Porque daí você tem que ter de contribuição 30, é isso? É mais ou menos, Patrícia, porque assim, com a reforma da Previdência, na teoria, o homem que tinha 35 anos de contribuição, ele poderia se aposentar. Hoje em dia, não, porque hoje em dia a pessoa pode ter 35, mas está exigindo ali na regra de transição uma idade maior. E às vezes essa idade maior, se ele esperar 65, a renda vai ser maior. Então, assim, é preciso procurar, fazer uma contagem, uma simulação, ver o que está acontecendo na sua vida. A gente pensa na aposentadoria só no final, né? E agora, com a reforma da Previdência, a gente sempre orienta o cliente. É muito interessante você fazer esse planejamento, porque é importante para você lá no futuro e não se perder ali, ou ter uma aposentadoria às vezes baixa, que você pode ter uma aposentadoria maior. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço sempre, Patrícia. É isso aí. Se eu não fiz a sua pergunta hoje, calma, que a nossa super Juliana anota todas as perguntas lá e numa próxima vinda aqui da doutora Carla ou doutor André, eles respondem tudinho pra gente, viu? Bora agora que chegou o momento de delícias e gostosuras aqui no nosso Vitrine Revista, então é pra cozinha que eu vou. Chegando aqui na cozinha com a Super Vivian. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, Patrícia? Que bom ter ela aqui mais uma vez juntinho com a gente. Hoje com uma receita salgada, minha amiga. Isso, hoje a gente veio de receita salgada. Uma torta sem glúten, né? E versátil, que dá para usar a criatividade aí para fazer de vários recheios, né? Usar para fazer de uma forma mais saudável. Perfeito. Me conta, eu tô vendo aqui que você separou os ingredientes. Tem um motivo especial? Conta pra mim. Isso, aqui são os ingredientes do recheio. Perfeito. Né? E aqui é o da massa. Ok. Aqui para o recheio, o que a gente vai estar utilizando hoje? Hoje nós vamos utilizar uma fonte de proteína, né? Que é o peito de frango desfiado, a cenoura, o tomate, cheiro verde, a cebolinha, o milho e o palmito. Maravilhoso. Já está aparecendo na sua tela também aí no seu televisor. Tira uma foto com o seu celular e já guarda lá na sua galeria Receitas Deliciosas do Vitrine Revista. E aqui a gente tem a massa. Isso. Daí para a massa a gente vai utilizar a farinha de arroz, o amido de milho, o polvilho doce, né? O leite sem lactose, no caso a gente vai fazer sem lactose, o óleo de girassol, os ovos e aí os temperinhos também que a gente vai agregar na massa para dar mais sabor e trazer mais nutrientes também. Perfeito. Pelo que eu vi,
liquidificador é o nosso instrumento hoje. Isso mesmo. E a gente vai precisar do bol, a gente vai começar hoje pelo recheio. Perfeito, Tá? então bora lá. Patrícia, o recheio, hoje, né, a gente vai utilizar o frango, mas para quem gosta de fazer uma versão sem carne, né? Vegetariana, no caso, dá para usar os vegetais e também colocar o atum ou a sardinha, né? Dá para a gente também utilizar a ricota, outros queijos também para usar a criatividade, né? Entendi. Quanto mais colorido, mais nutrientes. Eu já estava pensando num bacon, amiga, mas daí eu tô colocando uma também, gordurinha, né? Um bacon, uma calabresa também vai bem, Coisa né? boa. Com Fim de certeza. ano, ceia Isso, natalina. É isso mesmo. E é um lanche versátil, né? Ele é rápido de ser feito, um preparo, serve para um lanche da tarde ou para um jantar também, porque ela vai ter todos os nutrientes aí que a gente precisa. Vai ter o carboidrato e a gente vai ter proteína e os minerais também que vão estar aqui disponíveis. Maravilhoso. Aí só mexer aqui Só esses mexer, ingredientes. daí eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, o sal rosa, tá? Só para agregar aqui que tem alguns... o peito de frango, ele já foi cozido e temperado. Eu gosto de usar páprica, eu gosto de usar urucum, né? O açafrão também. Então, ele agrega sabor e traz antioxidantes também para nossa receita. Maravilhoso. Ou seja, a receita toda ela tem um propósito, né? Você vê, tem todo um porquê da coisa, o tempero para isso e tal. Muito legal, viu, E uma Vivian? cor, né? Porque é legal um alimento também, quanto mais colorido, mais nutrientes e traz essa cor aí que também é cheio de benefícios. Chama atenção, né? Isso. Esse aqui a gente deixa descansando Isso. um pouquinho. Agora vamos fazer a massa. A massa, então tá. Isso. A gente vai utilizar o liquidificador. Aí eu vou colocar os ovos. Perfeito. O óleo de girassol, pode ser o óleo de milho também, né? Aqui o leite sem lactose, mas pode ser o leite integral, o leite desnatado, o leite pasteurizado, o que você tiver. Maravilha. E aí eu vou colocar aqui, Patrícia, tem o alho e cebola desidratados junto com o sal, que ele vai trazer um sabor também para a massa, né? Por causa das farinhas sem glúten, às vezes ela dá um pouco de gosto residual. Então, eu gosto de colocar um temperinho que daí ele vai agregar melhor ali. Entendi. Aí em casa o pessoal assim, Patrícia, mas eu não tenho todo esse dote culinário, né, pra fazer toda essa receita. Aí você encomenda direto com o Vivian, entendeu? Aí tu isso pode aí. encomendar. Qual que é o teu link lá mesmo, teu arroba? É o @sabor.quenutri e também tem o WhatsApp, que daí o pessoal faz o pedido direto pelo WhatsApp. Perfeito. Tem link na bio, você vai lá e já faz o seu pedido, viu? Não vai ficar passando vontade. Isso aí. Aí aqui eu vou colocar o amido de milho, o polvilho doce. E aí a pessoa também pode utilizar, se não tem esses ingredientes, quiser fazer sem glúten, pode utilizar a farinha de aveia também, né? Que daí dá para substituir. E aqui a farinha de arroz. E agora nós vamos bater. Perfeito. Ficou ali só, aquele é o fermento, Vivian? O fermento é por último. Esse aqui é o queijinho? É o queijo ralado que a gente coloca em cima tá, junto esse com é a depois. cebolinha desidratada, tá? Para Maravilha. dar uma... Então vamos lá, DJ Luiz Paulo, aumenta o som. Agora é a parte... Minha tampa. E duas, ó. Pegou pressão. Aí. Vai. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho, porque ela ficou... Grudou um pouquinho do... Aqui também, Aí, Vivian. aqui também. Isso, perfeito. E vai bater É mais o um amido, pouco, né? geralmente. Isso, vamos bater mais um pouco. Ele é mais leve, né? Ele gruda mais fácil. Vamos lá. Isso. Paradinha pra pôr o fermento. Agora, você quer Isso aí. no pulse ou Isso, vai pode no... ser no pulse, aham. Isso, só mais um pouquinho. Aí, Mais um? só mais um. Isso, Aê, tá vendo só? aí. Daí a gente vai agora misturar aqui Ah, tá. junto, sabe? A gente faz essa receita, ela
ela é prática por isso, né? Porque aí você já mistura e daí vai trazer uma cor também para massa, né? E Olha vai só misturar. como vai ficando lindo, gente. Vai dar vontade de comer assim mesmo. Assim. Com uma cor bonita, né? Quanto tempo de forno? 45 minutos. Ah, é rapidinho. De 45 a 50, né? 180 graus. Então aqui a gente já mistura bem, né? E daí vai pra forma. A forma aqui Isso. você untou com o quê, minha linda? Eu usei o desmoldante, né? Mas Tá. pode ser utilizado também o manteiga ou óleo, né? Se quiser também colocar a farinha ali para ficar mais fácil na hora de desenformar, dá certinho também. Perfeito. E aí aqui eu vou colocar na forma. Que daí vai pro forno, 45 Isso. minutinhos. Aí e- aqui agora só vai faltar o detalhezinho que a gente vai pôr o queijo ralado, mas daí também é a critério, né? Pode pôr uma mussarela também. Pra... Isso, para dar uma douradinha, né? Mas não liga já com o dourador em cima não, né? Não, não. Aqui ela pode assar normal, sim, sem com um dourador. Ah, tá, Se tá. quiser no final, né, Pra colocar. dar aquela... Uhum. Perfeito. E agora é forno. Forno e depois Isso. Patrícia Stoncinho se deliciando aqui no Vitrine Revista. Que já é quase Natal no Vitrine Revista. Ó lá, vai pro forninho. Isso aí. Minha senhora, e tá quente esse forninho, hein? quente, Você já cuida, tá você aquecido. cuida que esse meu forno, vive do céu. De vez em quando ele acelera, de vez em quando ele entra, tá? Mas daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Daqui a pouco vai dar o cheirinho, né? Vai dar o cheirinho, a gente já vai sentir tudo. Linda, fica bem à vontade, Cozinha do Vitrine Revista é sua. Daqui a pouco eu volto pra provar essa delícia, fechou? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Imagina! Maravilha ter você aqui juntinho com a gente. Intervalo é rapidinho e na volta tem muito mais pra vocês, nossos telespectadores. De volta com o nosso Vitrine Revista. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre fome e emoções. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma obra de arte, um livro. Também vamos falar aqui no nosso Vitrine Revista. Já vamos falar também sobre desparasitação com óleos essenciais. Ou seja, muita coisa boa aqui ainda hoje no nosso Vitrine. Mas antes, vamos dar passagem para nossa super repórter Gemima de Oliveira? Porque Gemima vem sempre aqui no nosso Vitrine, né? Fazer aquela visitinha de cortesia e de quebra. Ela já fala o quê pra gente? Os nossos destaques do portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima, minha linda. Quais são os destaques de hoje? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O primeiro destaque de hoje é para falar sobre a pizza de 74 metros em homenagem ao aniversário de Cascavel, que foi na última semana. A pizza ela ia ser distribuída no último domingo, mas por conta de razões climáticas não foi possível. Mas agora a população de Cascavel vai poder participar do evento de distribuição da pizza neste domingo, dia 23 de novembro. A organização será da seguinte forma: serão distribuídas 1.500 fichas a partir das 9 horas da manhã e às 10h30 da manhã serão distribuídas os pedaços de pizza. Os pedaços vão ser distribuídos então ali na rua Erechim 1015 a partir das 9 horas. É possível retirar as fichas doando 1 kg de alimento não perecível e a partir das 10h30 você consegue retirar o seu pedaço de pizza que tem diversos sabores. No portal da Tarobá é possível conferir mais informações sobre a iniciativa, né, que marca também esse momento histórico de Cascavel, né, tanto o aniversário dos 74 anos, quanto também esse recorde aí dos 74 metros de pizza. Outro destaque do portal Tarobá é sobre o concurso público da Prefeitura de Cascavel. As inscrições do concurso já estão abertas e vão se encerrar na próxima semana, no dia 25 de novembro. Então, para quem tem o desejo de servir, né, ser um servidor público, atenção, porque as inscrições se encerram na semana que vem. São aí cerca de mais de 100 vagas para 31 cargos públicos com diversos níveis, nível fundamental, nível médio técnico e também nível superior. No portal Tarobá é possível conferir o link de inscrição e também os valores de pagamento que vão de R$ 60 a R$ 120, de acordo aí com o nível de escolaridade de cada pessoa. E também estão aqui listados os cargos de cada um e também os salários e quantas vagas são destinadas para esses cargos. E para se manter muito bem informado, saber mais detalhes dessas e outras notícias de Cascavel e região, só acessar o portal tarobá.com.br. Volto com você, Patrícia. Perfeito, Gemima. Muitíssimo obrigada e até amanhã, viu, minha linda? Sempre lá, né? Todo mundo juntinho com o nosso portal tarobá.com.br. Vem cá, você já ouviu falar em desparasitação?
É, desparasitação natural, gente, usando ainda óleos essenciais. Parece assunto distante, né? Mas muitas pessoas convivem com sintomas como o quê? Dor de barriga, né? Barriga inchada, coceira, irritabilidade, sono agitado e nem imaginam que isso pode ter relação com parasitas no organismo. Agora a gente vai entender mais sobre esse tema com a superbióloga e também consultora de bem-estar, a Patrícia Pereira. Boa tarde, Paty. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Paty. Tudo bem? Uma alegria estar aqui novamente com você. Gratidão pelo convite. Imagina. Estamos aí com esse tema, né? Desparasitação tão importante. Tão importante que a gente acaba, às vezes, deixando de lado, né? Fala assim, o quê? Parasitas, parece que é coisa que vive em outros lugares, não na gente, né? Pra gente conversar de um jeito bem esclarecedor, porque a parasitose é mais comum do que muita gente imagina. E quais são os sinais de que a pessoa está com parasitas? Então, Paty, a gente se contamina e nem percebe, né? Então, a higienização dos alimentos, né? Então, eles estão presentes nesse ambiente. E se a gente não olhar para isso, não cuidar, pode aparecer sinais como alguns que você já até citou, dor de barriga, barriga inchada. Então, a gente ouve muito, né? Mães me questionando, ai, meu filho tá, né, com a barriga inchada, ai, meu filho tá rangendo os dentes, tá irritado, não dorme direito. Tudo isso pode ser um sinal, né? Então, coceira anal, coisas que a gente precisa estar de olho e que podem indicar a parasitose. E onde que a gente encontra esses parasitas, né? Porque, por exemplo, mais comum que os alimentos, né, Os Paty? alimentos é comum. E aí eu quero já dar uma super dica que eu faço na minha casa já há algum tempo. Então, ao chegar do supermercado, alimentos como brócolis, as folhas, frutas, legumes, eu preparo, né, uma bacia com água e eu lavo em água corrente, depois eu deixo de molho no óleo de limão. Olha! Então, o limão, gente, ele ele limpa demais, né, ajuda. E até em alimentos como, por exemplo, brócolis, depois que você lava novamente ali, você até consegue ver, assim, né, na água ali na superfície, alguns bichinhos, né. Então, é bem importante fazer isso antes de preparar os alimentos, né. E agora a gente vai o quê? Vamos para as soluções, né? Por exemplo, por que é tão importante essa desparasitação e como que a gente utiliza o óleo essencial a nosso favor? Sim, então os óleos essenciais, eles têm uma propriedade de desparasitar, tem propriedade antifúngica, né? Bactericida, então eles vão apoiar o nosso corpo. Os parasitas, eles comumente ficam alojados no intestino, podendo, em algumas vezes, migrar para fígado, pâncreas e até o coração. Cérebro, no olho, né? A gente já identificou. Então, é bem importante a gente estar usando como recurso, né, o óleo essencial. Então, os óleos, por ter essa propriedade, eles vão apoiar nessa limpeza, né, do nosso organismo. Tá, e agora as perguntas de milhões. Quais óleos essenciais a gente deve usar? Tem protocolo diferente para adulto, para criança? Explica pra gente. Isso, Paty, é bem importante a gente entender essa diferença, tá? Então, a desparasitação, ela é indicada, sugerida, né, por pediatras, por médicos, a cada 6 meses. Mas, nós já estamos em novembro, né? Deu um susto em todo mundo e algumas pessoas falam assim, meu Deus, eu não fiz, né? E tal. Então, o que a gente observa? Se a pessoa não tem o hábito de fazer a cada 6 meses, vai ser uma demanda. Se ela já pratica, então a gente vai fazer uma desparasitação um pouco mais leve, usando os óleos de melaleuca e um mix chamado On Guard, que ele é a base de cravo, canela, que são óleos mais quentes. Então, essa mistura, ela vai agir, né, ajudando ali a eliminar os vermes. Em crianças, eu costumo separar por faixa etária. A gente sempre vai usar esses mesmos óleos diluídos em óleo de coco, algum óleo carreador, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de semente de uva, óleo de jojoba, né? Então, você faz ali a diluição apropriada, sempre com auxílio de um consultor de bem-estar, e vai fazer o uso tópico na barriga e na sola dos pés. Então, vai fazer esse processo aí durante 14 dias aproximadamente, né, para poder auxiliar. Quando a criança ela tem de 5 a 8,
a gente pode adicionar óleos um pouco mais potentes, né? Como o orégano, por exemplo, associar um mix digestivos em geste e associar também até a hortelã. Tá? Então, tudo vai depender de cada caso ali, né? Aí você falou, por exemplo, quem não tem o hábito de fazer essa desparasitação, tem um preparo antes, digamos assim, que é o Quarteto Fantástico? Como é que Tem é? o Quarteto Fantástico. Por quê? Acredite, tem pessoas que nunca desparasitaram. Então, é importante preparar o teu corpo. O nosso melhor amigo é o nosso corpo. Então, se você estimula ele, né? Aí a gente usa o Quarteto Fantástico, que é a conhecida copaíba, a cúrcuma, a pimenta preta e o nosso mix DDR Prime. Então, esses 4 óleos essenciais, eles vão ajudar o nosso organismo a se fortalecer e quando você vir com a sequência dos outros óleos, ele vai eliminar ainda muito mais rápido os vermes. Aí você falou, por exemplo, das crianças é o rolãozinho que vai passar na barriga e na sola dos pés. Para os adultos é tomar as gotinhas. Como que eu faço isso? Eu posso também fazer o uso tópico para adulto, ele funciona, mas desde que o adulto ele já tem essa conscientização de fazer regularmente. Então eu consigo fazer topicamente num adulto, mas aquele adulto que já é regradinho, que faz certinho a cada 6 meses. Aqueles que nunca fizeram ou que deixaram passar, que já está em mais de 1 ano sem desparasitar, a gente recomenda fazer o uso do óleo ingerido da forma interna, porém, né, certificado de um óleo de procedência liberado pela Anvisa, Covisa, e usar aquelas cápsulas gastroresistentes, que são aquelas que abrem justamente no intestino, que é onde a gente encontra, né, aí os vermes, onde eles geralmente se criam, né? Eles geralmente moram ali, né? Moram ali. Ficam ali, de repente eles tentam passear, dar uma viajadinha também. Paty, é importante a gente observar as fezes, tá? Sempre é importante. A gente tem costume, né? Às vezes não olha, é importante, porque um sinal também são pontinhos brancos nas fezes. Então, isso também é sinal de parasita. Entendi. E me conta, por exemplo, a pessoa pode fazer em qualquer momento essa desparasitação ou tem um momento, vamos chamar assim, mais ideal, assim, alguma coisa nesse sentido? Sim, nós contamos aí, né, com a força da lua. Né? Para pessoas que gostam de usar o calendário lunar, nós temos um esquema, tá, de fazer os primeiros 7 dias na força da lua nova, dá uma pausa de 7 dias e continua na força da lua cheia. Tá? Então, isso potencializa a eliminação dos vermes. Que maravilha, viram só? Tem algum tipo de contraindicação, Paty? Sim, a gente não sugere para pacientes com problemas renais, gestantes e lactantes e também pessoas com doenças crônicas, né, em fase terminal, a gente não sugere fazer. E assim, além dos óleos, a gente tem algumas ações complementares? Sim, nós podemos ajudar ainda mais o nosso organismo se a gente associar aos óleos essenciais o magnésio PA e a chia. Por quê? Tem um motivo. Essa combinação com os óleos, elas vão melhorar os movimentos peristálticos do intestino, tá? Fazendo assim, deixando ele levemente, né, um laxante para facilitar a eliminação. E uma forma que não vai gerar efeito colateral e nem vai ficar agressivo para o corpo. Maravilha! Viram só quantas informações valiosas hoje, gente? Patrícia, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É sempre um prazer te receber por aqui, Paty, viu? Gratidão muitíssima estar aqui com você hoje. Até a próxima. Até a próxima. Seguindo por aqui, gente, com o nosso Super Vitrine Revista. Vamos falar aqui agora, gente, porque chegou o momento de conquistar o seu terreno e construir do seu jeito com a Mascori Empreendimentos. No loteamento Turim, você garante o seu terreno a partir de 240 metros quadrados, prontinho para você construir, com infraestrutura completa e 100% concluída em uma localização estratégica na região sul de Cascavel. Visite a central de vendas no loteamento Turim, na rua Rio da Paz. O número lá, gente, na rua Rio da Paz. Tem também no bairro Universitário, fica ali naquela região. E você pode aproveitar as condições de pagamento preparadas para você. Mascori Empreendimentos, esse é o nosso jeito de cuidar do seu futuro. E seguindo por aqui, por falar em futuro, sabe quando você está com estresse? O estresse aumenta. Aí muitas vezes você faz o quê? A comida vira o quê? Um refúgio. Mas por que a gente busca tanto conforto no prato quando as emoções estão à flor da pele, né?
para a gente entender mais sobre essa relação entre alimentação e estresse e como reconhecer quando essa ligação começa a afetar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Eu vou conversar agora com a nossa maravilhosa médica pós-graduada em psiquiatria, Gláucia Gavin. Tudo bom, doutora Gláucia? Tudo bom, Patrícia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando de assuntos tão importantes, que é a saúde mental e as emoções aí. Hoje sobre apetite e emoção. Vamos falar sobre isso hoje. Maravilhoso, porque é um assunto que, inclusive, nessa época do ano, acho que começa a florar mais, inclusive, né? Vamos começar pelo estresse, doutora. O que caracteriza o estresse? Uma pessoa estressada, o que é? Patrícia, o estresse, ele é um sentimento, uma emoção natural do nosso organismo, sempre que a gente é exposto a algo que a gente não tem controle, não conhece, uma fase, um momento de adaptação. Então, o estresse, ele faz parte das nossas outras emoções, mas quando esse estresse se torna prolongado, ele acaba liberando substâncias que nos deixam irritado, nervoso, com aquela sensação de perder o controle, daí tá, o estresse toma uma proporção maior do que o normal. Quando ele toma uma proporção maior, ele libera substâncias como cortisol e adrenalina. E é aí que é o pilar da nossa conversa. É aí que mora o perigo, pelo que eu entendi. Tá, mas daí por que com esse combo todo a gente acaba descontando na comida? Por que a gente, sei lá, não faz outra coisa, doutora? Mas a gente vai num prato, numa macaronada? Patrícia, o estresse, ele libera cortisol e adrenalina. E esses hormônios são gatilhos para o nosso sistema de alerta. E quando nós estamos alerta e o cérebro recebe essa mensagem, ele precisa de energia para vencer aquele momento de alerta. E de onde nós temos uma energia imediata? Principalmente dos alimentos açucarados e do carboidrato. Então, é dali que o nosso corpo gera uma energia para vencer esse sistema de alerta que o estresse liberou cortisol e adrenalina. Então, por isso que o nosso cérebro pede uma energia rápida. Aí vem as comidas açucaradas, super processadas e os carboidratos. O macarrão, a gente não quer o brócolis nesse momento. Isso, a gente quer o macarrão. Você olha na geladeira, tem o quê? Tem lá uma alface, talvez, né? Tá lá, entendeu? Mas aí você olha, tem aquela panela lá que sobrou do almoço, aí você esquenta aquela, né? Porque, enfim. Mas daí vira um ciclo? O que acontece com o nosso cérebro? Fez isso uma vez, aí depois estressou de novo, vira um ciclo vicioso? Esse ciclo vicioso, dentro da medicina, ele tem um outro nome, podemos dizer, que é o ciclo de recompensa. Quando a gente come muito carboidrato e alimentos doces, ele libera o sistema de recompensa, que é a liberação de outro hormônio, a dopamina. Só que a dopamina, ela dá essa sensação de bem-estar. Nossa, melhorei. Só que é um hormônio que ele tem uma vida muito curta. Aí a gente fica naquele, melhorei, liberou dopamina, mas ela foi embora rapidamente. Daí a gente come de novo, porque a gente tem que buscar o porquê que a gente está querendo comer tanto no momento dessa emoção que a gente não gostaria de estar sentindo. Daí vem a fome emocional, por isso que a gente fica nesse ciclo. Come, passa a dopamina, daí a gente continua estressado, irritado, daí come de novo, daí outro jatinho de dopamina, daí fica esse ciclo. Tá, mas daí a pessoa em casa vai falar assim, tá, mas então eu não vou comer quando me dá vontade de comer? Como é que eu vou diferenciar, então, essa fome, a fome física, que meu organismo precisa, né? Comer e tudo mais, quando ronca a minha barriga, da fome emocional, doutora? Patrícia, as características principais entre fome emocional e fome fisiológica, que é do nosso corpo, a gente tem que parar e pensar quando quer comer. A fome emocional, geralmente, ela é saciada com uma urgência. Você não consegue esperar. Você para o que você está fazendo e você vai buscar o alimento. Quando você está com uma fome fisiológica, você consegue esperar. Nossa, é 11h15, começou a doer meu estômago, mas logo é meio-dia, eu vou esperar. E aí você come. Geralmente, a fome emocional, ela começa aqui na cabeça. Você
pensa, já está pensando no que vai comer. E a fome fisiológica, ela começa no estômago, como você disse, meu estômago começou a roncar, né? Então você sente aquilo. E aí a principal diferença entre fome emocional, uma das principais, e a fome fisiológica é, depois que eu comi, o que eu senti? Porque geralmente a fome emocional você come de uma forma muito rápida, impulsiva, para tentar amenizar aquele sentimento que você não está conseguindo controlar, e depois dessa atitude você tem uma culpa, um arrependimento, não deveria. E já a fome fisiológica, você senta, come, se for preciso ter um padrão alimentar um pouquinho maior, repetir o prato, você comeu, estou satisfeito, mas aquilo não te traz um remorso, uma culpa. A alimentação não te traz um ressentimento de que não deveria ter exagerado, o que eu vou fazer disso? Porque daí entra naquele, estou estressado, comi muito, demais. Aí a compulsão por aquele alimento gera culpa, e a culpa piora o fator estressante, piora o estresse. E o que a gente pode fazer? Vamos trazer soluções agora, dicas, ações. O que fazer, doutora Glaucia? Primeiro, Patrícia, quando sentir fome, saber identificar. É uma fome emocional ou é uma fome fisiológica? Porque a fome emocional, já mencionei, é uma urgência, você quer para o agora, você come sem controle, de forma rápida, né? Então, esperar, respirar, contar 5, 10 minutinhos, não, começou a roncar meu estômago. Identificar, acho que esse é o principal fator, Patrícia. Identificar se é uma vontade de comer, uma fome emocional, ou se é uma fome fisiológica, né? Se for uma fome fisiológica, qualquer alimento vai te deixar saciado. Uma salada, um misto quente, uma pizza, um macarrão, ou o que for oferecido a você, você vai comer um limite e se sentir saciado. A fome emocional, não. Você me trouxe um chocolatinho, mas não foi o suficiente, eu vou sair daqui, vamos comigo comer um x-salada, hoje depois do programa? Daí você vai, enquanto você não acalmar a tua questão emocional, por que eu estou comendo tanto? Tem que identificar, é porque eu estou triste? É porque eu estou com raiva de alguma coisa que não saiu de acordo com o que eu queria? Né? Eu acho que o fator principal é identificar, saber identificar. Aí você diz, vamos fazer o que para resolver isso? Né? Buscar alternativas, primeiro desse parar e pensar. Esperei 10 minutos, não resolveu. Tomar uma água, sair fazer uma caminhada, né? Tentar buscar outras alternativas e não o comer. A gente fala por ansiedade, que tem aquele paciente que vem, que já tem um ganho de peso. Nossa, esse ano, nós estamos em novembro, eu ganhei 18 quilos, o meu padrão alimentar piorou muito e eu estou muito ansiosa, que tem aquele padrão beliscador. Não é sentar e comer muito, mas belisca o dia inteiro. Então, é muito comum em transtornos ansiosos ter esse padrão beliscador, de comer. E a comida, Patrícia, ela traz a sensação de bem-estar, até por questões culturais de antigamente. Em toda situação festiva a gente comia. Então, vai num casamento, come. Vai num aniversário, come. Vai numa formatura, come. Então, assim, o comer faz parte da civilização, da evolução humana, mas até aonde é saudável comer? Tem que parar, pensar, analisar, e se você precisar de ajuda, busque ajuda, viu? Sempre você tem que pensar nisso, na sua saúde, no seu bem-estar, seu e também da sua família. Doutora Glaucia, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, é sempre uma honra te receber por aqui, viu? Obrigada, Patrícia, estou sempre à disposição, e mande um beijo para a Alice. A Aline, a minha fofura, tá mandando um beijo para sua fofura. Manda um beijão para a Aline também, viu? Super amigas, Alice e Aline. Bora lá, gente, agora de intervalinho bem rapidinho aqui no Vitrine, e na volta tem um convite bem especial de Santa Helena. Alô, Santa Helena! Daqui a pouquinho vocês na tela do Vitrine Revista. Com o Vitrine Revista, e agora eu tenho um convite para vocês. Gente, nesse sábado, dia 22 de novembro, acontece um super evento bem legal em Santa Helena. Olha só! Fala, galera! Quero convidar você para a 8ª edição do Picnic Day no Cristo Esplendor,
dia 22 de novembro, a partir das 18 horas. Venha você e a sua família e seus amigos curtir uma música especial, mais ou menos assim. É isso aí, gente. Inclusive, um beijo grande para todos aí de Santa Helena, em especial para a Indiamara, viu? Ó, obrigada pelo carinho e também pela audiência. Todo mundo prestigiar, então, o Picnic Day. Tenho certeza que vocês vão amar, viu? Bora seguindo por aqui com o nosso Vitrine Revista. A gente já falou, nossa, quantos temas legais hoje no programa, né? E a gente vai fechando aqui com uma entrevista, chave de ouro, falar sobre emoções. Porque falar sobre emoções nem sempre é fácil, né? Nem sempre é simples. Mas é essencial para quem busca viver o quê? Com equilíbrio, fé e consciência. E para mostrar como a inteligência emocional, iluminada pela palavra de Deus, pode nos ajudar a entender os nossos sentimentos, superar limites, encontrar forças onde a gente nem imagina. Eu recebo aqui o escritor e palestrante Daniel Carlos. Boa tarde, Daniel. Que prazer te receber aqui, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Vitrine Revista. Que prazer imenso e alegria poder estar aqui com você, falando de coisa boa, né? Falando de emoções, falando de um tema tão importante nos dias de hoje. A gente poder entender sobre esse tema, que para mim fez muito sentido, eu tenho certeza que para você que está assistindo também vai fazer. Perfeito. E vamos já falando aqui sobre essa questão do que te motivou, Daniel, a escrever, então, o seu livro. Me conta. Patrícia, eu vou falar sobre algo que às vezes as pessoas não gostam de falar, mas é uma realidade. Na minha vida eu digo o seguinte, o que me incentivou, o que me motivou a escrever o livro Emoções com Inteligência foi, primeiro, as falências da minha vida. Falências como empresário, falência como pai, falência como marido. Foi um acúmulo de falências, de várias e várias situações que eu comecei a viver na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, na minha vida como esposo. E tudo isso, de certa forma, foi construindo um Daniel que eu comecei a não entender mais quem estava dentro de mim. E a necessidade de saber, de buscar conhecer quem era esse Daniel que estava sendo construído ao longo da minha vida, foi o que me fez, primeiramente, buscar conhecimento, buscar entender quem era esse Daniel, e a partir do momento que eu comecei a buscar esse conhecimento, a buscar esse entendimento, e eu começar a perceber o quanto as emoções, e o quanto nós, seres humanos, isso é mais do que comprovado, que nós, seres humanos, somos muito mais emotivos do que racionais. É comprovado que mais do que 70%, 80% das ações que nós temos no nosso dia a dia são ações movidas pelas nossas emoções. Então, ou seja, se eu sou um ser muito mais emotivo do que racional, eu preciso entender aquilo que passa dentro de mim, eu preciso compreender quem realmente eu sou, para aí sim eu poder tomar as decisões. E foi literalmente o que aconteceu na minha vida. Entender quem era esse Daniel, entender que existia esse homem totalmente emotivo e que estava sendo dominado pelas suas emoções, e a partir dessas emoções agindo, que muitas das vezes o que as emoções ela tendem a nos fazer é nos levar, às vezes, por caminhos bons, às vezes por caminhos ruins. Mas somente por intermédio de uma gestão é que a gente consegue chegar a esse entendimento. A tua obra, ela conecta a questão da neurociência, as experiências pessoais e também passagens bíblicas, é isso? Exato. Daniel? Hoje a psicologia moderna fala muito sobre a inteligência emocional. E quando eu comecei a buscar esse conhecimento, entender quem era esse Daniel, eu fui conhecer um livro, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, do livro de Inteligência Emocional do Daniel Goleman. E eu comecei a ler aquele livro, comecei a comer aquele livro, li uma, li duas, li três, e aquilo começou a fazer tanto sentido na minha vida, que eu comecei a conhecer com mais profundidade sobre esse tema emoções. E como um cristão, nasci num berço cristão, sempre busquei a igreja como, de certa forma, um caminho para que eu pudesse ser um ser humano diferente e melhor. Comecei a entender que desde sempre a Bíblia fala e a Bíblia nos traz o que é ser um ser emocional como somos, mas de que maneira que eu devo agir frente às minhas emoções. Porque quando a Bíblia fala que o meu inimigo, se ele tiver fome, o que eu faço? Eu deixo ele morrer de fome? Não, eu dou a ele de comer. Se o meu inimigo tiver frio, eu deixo ele passar frio? Não, eu dou a ele
uma coberta para ele se cobrir, para que ele não sinta frio. Ou seja, a Bíblia, desde sempre, ela me ensina como eu devo olhar para as minhas emoções, entender que ao invés de eu dar lado para as minhas dificuldades, para os meus problemas, para os meus traumas, para minhas angústias, não, eu preciso parar, respirar fundo, e por vários e vários momentos, aqui está o meu livro, gostaria de você deixar já com você o livro Emoções com Inteligência, e em vários momentos desse livro eu coloco justamente a necessidade que nós temos de parar, respirar, e somente depois de trazer para nós aquilo que a doutora acabou de comentar aqui, né, sobre a emoção que muitas das vezes nos toma e nos faz comer, e nos faz tomar certas atitudes que não são atitudes corretas. Como que eu posso agir de forma correta? É trazer para mim a razão. É entender que eu preciso parar, refletir, avaliar se aquela atitude que eu estou tomando é uma atitude movida por um sentimento correto ou por um sentimento incorreto. As pessoas, os leitores, de que forma eles podem se identificar com as passagens aqui no seu livro, assim como as passagens na Bíblia? Como que você mesclou tudo isso? Como disse, a Bíblia, ela vem desde décadas, séculos, ensinando como nós, como seres humanos, e aí eu não estou trazendo aqui em momento algum uma placa de igreja, falando sobre religião, nós estamos falando sobre uma forma de vida com a qual a Bíblia nos ensina e nos orienta a ser seres diferentes, né? Então, ou seja, quando nós começamos a trazer esse tema à luz da Bíblia, o porquê eu trouxe ele à luz da Bíblia? Porque a Bíblia, ela me mostra que antes de existir um Daniel, ser humano, que de certa forma abre espaço para o seu estado emocional e que muitas das vezes não tem essa visão de falar, não, deixa eu entender o que eu estou sentindo. Deixa eu entender o que está passando dentro de mim. Deixa eu entender se isso que eu estou sentindo contra um irmão, ou contra um amigo, ou de repente até mesmo contra mim mesmo. Porque existe um ponto que eu coloco muito nesse livro, desde o começo desse livro eu coloco sobre essa necessidade que eu tenho de fazer esse autoconhecimento. Entender quem passa dentro de mim. E a Bíblia justamente ela traz essa necessidade, que nós temos a cada dia de olhar para dentro de nós mesmos. Entender aquilo que nós estamos passando, entender aquilo que eu estou sentindo, entender a forma com a qual eu estou tratando a Patrícia, o meu filho, a minha esposa, e como eu falei do início, quando esse Daniel falido, né, quebrado financeiramente, passando por inúmeras situações, tanto dentro do seu casamento, quanto dentro da sua vida, com as pessoas à sua volta, eu comecei a compreender, não, peraí, existe alguma coisa que está sendo feita de forma errada. E aí a Bíblia vem justamente trazendo essa realidade que muitas das vezes a gente não para avaliar. Né? E quando eu trouxe esse tema, emoções, à luz da Bíblia, foi justamente para mostrar que quer seja eu um homem, um advogado, um psicólogo, um professor, um médico, independente da minha profissão, independente da minha religião, existe dentro de mim um homem, um ser humano que tem sentimentos, que chora, que passa por dificuldades, que passa por problemas. Existe um ser humano que tem, em todo o seu construir da sua vida, vai passar sim por momentos bons, por momentos ruins, e é isso que precisa, de certa forma, ser trabalhado. Eu preciso entender que antes de qualquer coisa, existe esse ser humano que precisa se conhecer, e a Bíblia vem literalmente mostrando a forma com a qual eu devo proceder no meu dia a dia, independente de qualquer pessoa que esteja à minha volta, a forma que eu devo agir frente às minhas emoções. Perfeito, Daniel. Olha, muitíssimo obrigada por sua obra aqui em minhas mãos. Tenho certeza, né, que os nossos telespectadores também vão amar, assim como eu também tenho certeza que vão amar sua obra. Muito obrigada. Eu agradeço, para mim foi um prazer grande estar com vocês E aqui. até uma próxima. Okay. Bora lá, gente? Para encerrar aqui, então, agora o nosso programa, vamos para a cozinha? Olha só, tem uma torta deliciosa me esperando, é a Super Vivian também ali na nossa cozinha. Vivian, tô chegando por aqui, me conta, minha linda, para quem vão os beijos e abraços de hoje? Quero agradecer, né, imensamente vocês novamente pela oportunidade de estar aqui, a todos os telespectadores, a minha família, né, meu marido, meus filhos, meus pais, enfim, todos que me incentivam, que me apoiam, minhas amigas, minhas vizinhas, os meus clientes que depositam em mim a confiança. E agradecer de coração mesmo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Imagina, viu? A gente que agradece você estar aqui juntinho com a gente. O teu @, Sabor que Nutre. Isso, procura lá no Instagram, tenho certeza que vocês vão amar as obras de arte também, dessa maravilhosa que faz arte com comida e comida com propósito, que nutre, né?
Tem que mandar um beijinho antes de experimentar aqui para Selmira. Selmira, um beijo. Muito obrigada, viu, pelo carinho de Marechal Cândido Rondon. Obrigada mesmo aí. Um beijão para você e para todo mundo também de Marechal Cândido Rondon. Bora experimentar, Vivian? Vamos Bora lá. experimentar? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um pedacinho. Ai, é o Gui que tá comigo hoje aqui. Gui, quer, Gui? Tirar o olho daqui. Maravilhoso! Que delícia, que sabor, minha amiga. Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Muito obrigada mais uma vez. Imagina, de coração, viu, gente? Ó, faça uma receita em casa, não tem esse dote culinário, encomenda com a Vivi, tá tudo certo também, viu? Um beijo grande a todos vocês, obrigada pela audiência, pela companhia. Até a próxima. Fui, não fui. Tem torta pra Patrícia Sonsen.